Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e eu quero dizer, minha primeira palavra vai para o convite, as pessoas que me convidaram aqui do grupo de estudo. E eu estou muito contente em estar com vocês, porque há muito tempo eu não convivo com pessoas dentro do campo da psiquiatria. E agora, ouvindo o Gustavo, eu fiquei duplamente contente, porque ele me disse que o Instituto de Psiquiatria é um grupo de estudos no Instituto de Psiquiatria, mas tem cabeças várias. Suponho vindas de outras disciplinas, e isso só me traz contentamento que a psicanálise continue interessando a gente que vem de outros estudos e outras práticas também. Então, a primeira coisa é que isso me deixa extremamente contente de estar hoje aqui com vocês. Eu vou me apresentar um pouco só, a título de me situar na minha história com a psicanálise em termos de formação. Eu tenho uma formação inteira dentro da IPA, primeiro, e depois, há muitos e muitos anos já, eu sou filiado à Associação Mundial de Psicanálise, tendo recebido e continuado a receber permanentemente uma formação de orientação lacaniana. O meu interesse maior com a psicanálise é o que ela permite no amplo leque de questões que ela põe, sempre ter como ponto de partida o concreto da experiência. Quer dizer, ela é uma praxis, ela não é uma teoria, ela não é uma filosofia, ela não é uma psicologia e ela não é uma medicina. Então, esse concreto da experiência é que orienta até hoje a minha relação com a descoberta freudiana do inconsciente. Eu sou médico de formação também e fiz um estágio de 4 anos na Salpêtrière por conta de um diploma de assistente estrangeiro que a Faculdade de Medicina de Paris concede no 7º ano de medicina, que é o ano da especialidade. Eu nunca trabalhei diretamente com a psiquiatria enquanto ato médico. Eu me voltei desde o início para o trabalho com a psiquiatria infantil. Isso desde o 3º ano de medicina que eu me interessei, depois indo para Paris, onde fiz a minha análise e a formação. Eu fui trabalhar na Salpêtrière durante 4 anos, também no Departamento de Psiquiatria Infantil. Voltando ao Brasil, eu trabalhei alguns anos aqui em São Paulo, no Rio também. Sempre mantive o consultório lá e cá. Atualmente, por razões pessoais, eu estou mais no Rio, sem deixar de receber meus pacientes daqui, que viajam e, sob transferência, continuam batalhando nesse trabalho árduo que é uma análise. Para vir hoje aqui, particularmente o Oswaldo fez o convite em nome de vocês todos, eu pensei como é que eu poderia apresentar algumas ideias que pudessem trazer de volta questões que a gente sempre tem na prática da psicanálise, para aprofundá-las numa discussão, já que a gente vai dispor de 3 horas aqui de contacto. Então, nesse encontro, eu me orientei por um tema a partir
da escrita desse pequeno livro, que pretendeu ser somente uma homenagem a um grande texto, que é um texto de Freud sobre o narcisismo, de 1914, e que é um texto que apresenta na psicanálise a estrutura do amor. Quer dizer, a psicanálise tem alguma coisa a dizer a partir do concreto da experiência, desde 1914, alguma coisa sobre o que é o amor. Então, eu vou orientar numa leitura que eu fiz compondo um texto aqui, algumas ideias em torno disso, do amor na psicanálise. Não vou começar, no entanto, por isso. Vou começar situando algumas questões que talvez alimentem as nossas discussões depois. Quando eu estava escrevendo aqui um esquema para seguir, eu me lembrei de uma frase do Picasso, que não era nem psiquiatra e nem psicanalista, né, mas um artista, que dizia assim, numa entrevista que ele deu, ele disse: a doença é o tempo que a gente perde a não aprender o que a gente deseja. Quer dizer, nada mais justo de começar uma conversa sobre a psicanálise lembrando essa frase, porque é disso que se trata na psicanálise, da descoberta de um desejo enraizado no inconsciente. Essa é a descoberta freudiana que ele entregou aos homens da época dele e que permanece, né, à prova, que até hoje a gente tem gente vindo escutar alguma coisa que diga a respeito à psicanálise. Então, a psicanálise tem a ver com a cultura e tem a ver, sobretudo, com a cultura do seu tempo. Tem uma responsabilidade dos analistas em pensarem a cultura do tempo de cada um no exercício dessa psicanálise. Porque são os pacientes que vêm ao consultório de um analista ou que estão em instituições onde há a presença de um analista, são pacientes do atual, da vida de cada um hoje, numa determinada época, e a gente vai ver como isso é fundamental para se pensar a prática clínica do psicanalista. Dito isso, a minha lembrança imediata foi a 1929, quando Freud escreve esse grande afresco que se chama O Mal-Estar na Cultura, centrado nesse texto na exigência que a civilização faz ao sujeito de uma renúncia da satisfação de suas pulsões para que a civilização possa acontecer. Então, em 1929, é dessa maneira que o Freud situa a sua descoberta na cultura, uma relação direta com o seu mal-estar. É a isso que todo analista se remete a cada vez que ele tenta dizer alguma palavra sobre a psicanálise na atualidade de seu tempo. Isto é, ele se orienta pelo fato de Freud ter confrontado sua prática clínica com os sintomas da civilização. O sintoma, portanto, varia em momentos particulares da cultura. Aparece a questão do sintoma, então, para a gente.
num texto que eu escrevi numa revista aqui para o Sede Sapiense, que se chamava O Encontro Marcado, há alguns anos já. Eu toquei essa questão do sintoma, porque o debate naquele momento era sobre a permanência da psicanálise e a variabilidade dos sintomas, né? Sintomas atuais, que é um termo que sempre volta de vez em quando em toda a comunidade de analistas. Então essa questão do sintoma interessa para a gente, psiquiatras ou psicanalistas, sobretudo, na medida em que é preciso reconhecer que talvez a psicanálise já tenha se tornado, no mundo de hoje, o único lugar que restou ao sintoma para ser interpretado. Para o analista, trata-se então, e antes de tudo, de lê-lo e de decifrá-lo em seu estatuto de sintoma particular de um sujeito. Diferentemente, portanto, do uso que a medicina faz dele, uma vez que com Freud, um novo tipo de sintoma, o sintoma analítico, surgiu e exigiu ser complementado numa clínica sob transferência pelo próprio analista. Complementado quer dizer, o analista faz parte do sintoma, quando ele é endereçado a um outro que vai escutá-lo. A gente vai ver mais em detalhes quando eu me detiver no texto que eu preparei sobre essa questão do que é uma clínica sob transferência. Outra coisa a ser dita, além disso, sobre o sintoma, é que hoje, talvez a gente esteja vivendo uma época onde o mal-estar do sujeito permaneça, antes de tudo, sem expressão, à espera de um encontro que lhe abra a possibilidade de receber um tratamento subjetivo. Muitos são os efeitos da discussão, do discurso da ciência que podem hoje impedir que o sintoma possa vir a se dizer ao outro. O nosso desafio maior me parece ser, então, o de testemunhar que a criação de Freud não foi outra coisa senão esta, a invenção do psicanalista. Testemunhar como a especificidade de nossa prática clínica, que é preciso que, com a especificidade de nossa prática clínica, testemunhar que é preciso ir falar ao outro, se o sujeito quiser saber o que ele deseja. E para finalizar, e deixar essa questão do sintoma para as nossas discussões depois, eu queria lembrar que o que se deu como novidade com a invenção freudiana, me parece, de um tratamento para o mal-estar na civilização foi o encontro da transferência com o psicanalista. É assim que eu entendo o essencial dessa descoberta e invenção freudiana de um dispositivo para que se trate dos sintomas que são sintomas da civilização, trazidos, claro, pelo sujeito que sofre. Hoje eu vou falar exatamente desse encontro, da transferência com o psicanalista, para iniciar, mais tarde, um pouco mais adiante, nossa conversa em torno da introdução, por Freud, do narcisismo na teoria e na prática da psicanálise. Essa introdução que foi feita por uma carta que ele mandou para Ferenczi, 2 anos antes do texto do narcisismo, para dizer que ele iria trazer uma mudança importante para a teoria das pulsões na psicanálise.
Mas eu pensei que a gente poderia falar um pouco do antes de 1914. O que é que já existia inventariado por Freud da experiência que ele tinha escutando o que os pacientes diziam. O antes de 1914 traz propriamente a descoberta do inconsciente, né, como a gente sabe. Descoberta essa que foi feita na escuta da fala do paciente. Era intrinsecamente enraizado na maneira como o paciente falava do seu sofrimento que Freud descobre que esse sofrimento é feito de alguma coisa que permanece como um saber ignorado por aquele sujeito. Descoberto o inconsciente, Freud, no primeiro livro que ele lança para a cultura do tempo dele, o livro dos sonhos, diz, ou ensina imediatamente para a gente, que esse inconsciente não se traduz em imagens, mas no que se diz a partir delas. É isso que o livro dos sonhos ensina. E ele vai, então, criar um dispositivo que a gente conhece, uma regra fundamental para que o tratamento se dê, que é a regra das associações livres. O inconsciente vai ser revelado se o sujeito consentir em tomar, por exemplo, um sonho, que é uma das formações do inconsciente, e começar a associar a partir disso. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Freud é que se sonhar com o rei não dá leão. Isso só quem joga no bicho é que sabe. É preciso sonhar com o rei e começar a falar com o rei, e a gente vai ver que no final das associações, um dia, aquele rei não tinha nada a ver com o leão. Aí tem toda uma discussão já que pode vir à tona aqui sobre a questão da interpretação na psicanálise. Ela não é uma hermenêutica, ela não é uma tradução de símbolos, ela exige falar ao outro de um sonho, por exemplo. A partir das formações do inconsciente, a gente vai ver que sempre é esse domínio da fala e da palavra que constitui a essência do tratamento psicanalítico. Antes ainda de 1914, em textos que só depois de 1915, o Freud resume a descoberta do antes de 1914, são os textos metapsicológicos, mas essa descoberta vem exatamente na prática dele, de antes. Ele descobre que no inconsciente os objetos são indiferentes, há a satisfação das pulsões e estão em relação direta com os orifícios do corpo. Tudo isso depois eu vou tentar ir aprofundando. O conceito de pulsão se introduz e uma primeira polaridade, uma primeira oposição pulsional é determinada em termos de uma autoconservação versus satisfação libidinal. Então, a base para isso que o Freud dispõe para tentar que os homens de ciência, que era a grande questão dele, entendam a descoberta do inconsciente, naquele momento era a biologia. E, finalmente, ele já introduz, aos poucos, sobretudo com as notas de pé de página, ele vai acrescentando à descoberta da sexualidade infantil uma discussão fundamental na cultura sobre o sujeito
em torno da sexualidade humana, que não repete o modelo da sexualidade animal. Quer dizer, ele discute desde a descoberta da psicanálise com os sexólogos e os médicos da época dele. Então ele introduz exatamente a questão dos sintomas que têm a cor da sexualidade humana numa discussão com os homens da época dele. Além do aparato conceitual inicial, antes de 14, o Freud determina que a experiência, para que ela se dê, tenha como móvel do lado do analista um desejo que é diferente do desejo de curar. Por aí a gente vai retomar depois na discussão toda a questão dos sintomas analíticos. O que é isso? E qual é a posição do analista diante deles. Sobretudo, é preciso que ele não tenha, assim como o médico, que tem um desejo de curar, e que é um desejo nobre, mas não se dará uma cura analítica se o desejo do analista, mesmo que ele seja médico, permaneça sendo um desejo de curar. Quer dizer, o analista, por aí a gente já vê que ele se destitui de ter alguma coisa previamente pensada de melhor para o seu paciente. Ele não sabe, ele não pode saber o que é o bem do paciente. A descoberta do inconsciente faz, sobretudo, com que a gente entenda uma coisa definitivamente. Esse saber inconsciente está do lado do sujeito. Quem trabalha na análise é o sujeito. O analista se presta para que esse trabalho se dê numa boa direção. É essa a ética do psicanalista. Ele não vai fazer nada que tire do trilho da experiência analítica o seu paciente. Mas quem trabalha de fato e que sofre e que paga do corpo, além do dinheiro e do tempo que ele gasta, é o sujeito que está em análise. Ora, ele tem um saber que é ignorado por ele, mas que existe. Então, é preciso que o analista dê condições para que esse saber se revele. Mas esse saber, o analista não sabe nada dele. Ele pode ter 50 anos de experiência. É aquilo que o Freud dizia: deixa do lado de fora do consultório que você sabe. Cada sessão é uma primeira sessão. Isso quer dizer que o analista não está do lado do saber. Todo o saber que o analista sabe e acumula na experiência dele concorre para que ele mantenha a posição de analista. É só isso. Ele não sabe nada sobre esse sujeito que vem falar a cada instante. Ele não sabe por quê. Ele não sabe porque a cada instante uma produção do inconsciente pode se revelar. Um xiste, um sintoma novo, um sonho, um lapso. Então, as condições da associação livre determinam exatamente que esse discurso tropece de vez em quando. Não é um saber organizado, e muito menos sabido previamente pelo analista. Isso é uma coisa interessante para a gente falar. A relação que o analista tem com o saber que ele adquire. Então, era uma praxe, essa psicanálise inventada por Freud, e ela se dá, eu já falei, numa experiência clínica sob transferência. O sob aí é importante. Transferência não é colocar o analista numa série infinda de personagens da vida do sujeito. É dizer que, eu agora estou no lugar do seu pai, eu agora estou no lugar da sua mãe, do seu amante, não sei. Isso daí não leva adiante nada, apenas põe o analista como mais um na história do paciente. Sobre transferência quer dizer que se transfere a esse outro que o sujeito vem falar, a quem o sujeito vem falar,
se transfere algo que é da ordem de uma verdade que é suposta esse outro deter e poder revelar ao paciente. O Lacan dizia assim, todo paciente é ingênuo. Ele não sabe que essa verdade jamais o analista poderá dizer para ele qual é. Mas ele próprio vai ter essa verdade revelada no ato de falar. E ele vai ver como essa verdade não é nada agradável de se descobrir. Então, é por aí que Freud foi fazendo a experiência analítica crescer, né, de uma maneira genial, porque ele era o único no início a fazer isso. Então, ao mesmo tempo que ele praticava a análise, ele tinha de teorizar. Só que era um sujeito, o Freud, muito ético. Né? Ele tem um célebre texto onde ele diz, onde ele determina exatamente o que é a prática da psicanálise, quando ele diz assim, é da prática que você corrige a teoria. Quer dizer, o analista está sempre, quando ele pensa que sabe o que é qualquer coisa na psicanálise, ele teria de permanentemente dizer, como é que eu vejo isso na minha clínica? Para que a psicanálise não seja uma aplicação de uma teoria. Então, essa lição do Freud é fundamental. É por isso que ele dizia, deixa o saber que você já tem do lado de fora do consultório. E que cada sessão seja uma primeira sessão. Ou seja, o analista é aquele que pede para o paciente voltar. Ele precisa que o paciente volte. Porque o que ele vai sabendo só depende disso. Não depende de nada que ele estudou. Depende que, como a prática da psicanálise é do 1 a 1, não é uma prática do universal, é uma prática do singular de cada sujeito, ele precisa que o paciente volte. O analista precisa disso. Então, é nessa medida que eu digo, ele precisa dar condições. Primeiro, ocupando um lugar que sustente a transferência, que o autoriza a permanecer nesse lugar. A gente já vê por aí que transferência não é uma coisa que a gente vá dizer para o paciente, não, isso é um engodo seu, é um engano, eu não estou nesse lugar, não. Não, o analista, eticamente, tem que ocupar o lugar que a transferência autoriza que ele ocupe. Ele de fato ocupa esse lugar. Ele não acredita que esteja nesse lugar, mas ele se empresta a que esse lugar se mantenha. Então, continuando, eu vou começar a minha introdução agora, a questão do amor na psicanálise, o amor tem, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso. Primeiro, para a gente não confundir que se trata de um amor-sentimento, assim. No sentimento da paixão, por exemplo, a gente vai descobrir outra coisa, que não o que é explícito no afeto que toma, que inunda um sujeito apaixonado. A psicanálise tem uma contribuição a dizer sobre o amor, porque ela conhece, no concreto da experiência, o que é que define esse amor. Mas como a gente vai tratar do narcisismo hoje aqui, eu também pensei em começar por uma experiência que eu tive de um encontro clínico um encontro de alguns anos atrás que eu tive a ocasião de fazer com esse encontro
uma intervenção num congresso que houve aqui, no Hotel Renascença, eu acho. Era um encontro internacional sobre a dor, promovido fundamentalmente por médicos e cirurgiões da dor, farmacologia da dor, fisiologia da dor, todos os itens sobre a dor. E uma colega médica que trabalhava com a psicossomática aqui em São Paulo me convidou a vir a São Paulo se eu podia introduzir algum trabalho sobre a dor, num congresso sobre a dor. Eu era o único psicanalista do congresso, quando eu fui ler a lista de profissionais. Então, para mim não foi fácil. E eu me dirigi naquela ocasião, assim, particularmente, eu digo, se há psiquiatras aqui, porque era quase todo o congresso de médicos, é a esses psiquiatras que eu quero me dirigir. Então, eu pensei em trazer, na minha introdução, esse encontro clínico. Eu vou fazer só o recorte, eu não vou trazer os argumentos que eu desenvolvi lá, só para a gente ter da clínica alguma coisa que diz respeito à posição do analista, que continua sendo a minha desde sempre. Né? Esse encontro se deu com alguém que veio me ver no consultório. Alguém que se apresentou a mim como um deprimido, com uma história clínica de tratamentos conduzidos sucessivamente por 3 psiquiatras, prosseguindo ele, o sujeito, no momento em que veio me falar, nas prescrições medicamentosas do terceiro. Esse homem, eu vim a saber depois, respondeu à rejeição de sua mulher quando ela o abandonou por uma tentativa de suicídio. E desde essa ocasião, ele vem sendo tratado unicamente com medicamentos. O que me interessa aqui é a resposta que a gente, psiquiatras e psicanalistas, podemos dar. A questão do medicamento não é para ser tomada como preconceito versus o tratamento com a palavra. Não. Há pacientes que eu envio para colegas psiquiátricos, eu acho que eles, em benefício da análise, precisam se medicar. Mas há uma questão interessante nessa discussão da clínica do medicamento e da clínica da palavra. Esse paciente me ensinou muito a pensar nisso. Então, de sua depressão, este mal do século que se abateu sobre mim, como ele o nomeia, ele me fala inicialmente com a propriedade de quem transmite algo que aprendeu e conhece bem. Com efeito, ele me surpreende, ocupando um grande tempo de sua entrevista, explicando e descrevendo os modos de ação dos diversos remédios que ele toma sobre a sua doença, entre aspas, testemunhando um razoável conhecimento do arsenal medicamentoso que dispõe a psiquiatria atual para o tratamento do deprimido. Ele se diz, sobretudo, agradecido quanto a esse aprendizado. Agradecido ao segundo psiquiatra que o tratou, tendo este também o iniciado na leitura de artigos científicos sobre a depressão. Aprendo ainda, nesse primeiro encontro, que a decisão de substituição de um psiquiatra por outro, na série dos 3 que até agora ocuparam-se dele, foi sua. E ele a sustenta com base em sua vontade de saber sempre mais sobre a depressão e em sua busca permanente de, diz ele, abro aspas,
novas respostas para o meu mal, já que a ciência avança a cada dia, me diz ele. Vê-se como esse homem traduzia então a sua posição diante do que ele chamava a sua doença. De um lado, ele me falava de uma esperança renovada nos efeitos do discurso da ciência sobre o destino do seu mal. Por outro lado, ele mantinha a ideia de um sintoma que ele concebia como um sintoma do mal-estar da civilização, quando ele diz, esse mal do século que se abateu sobre mim. Isso dito, ele se interrogou, nesse exato momento da entrevista, mas o senhor é um médico que não medica, não é, doutor? Isso ele já sabia, pela sua vinda ao meu consultório, pois sua vinda ao meu consultório se deu primeiramente com uma aceitação de sua parte da indicação do meu nome, feita por um afilhado dele, um jovem psicólogo de formação, que me tivera como professor num curso aqui em São Paulo. Tendo-lhe manifestado o desejo, esse jovem, de que o padrinho fosse escutado por um outro tipo de médico. Foi assim que ele falou para o padrinho. Um médico que não dá remédio. Um médico que é também e também psicanalista. Ele guardou meu nome, mas somente se decidiu me ver porque teve um sonho com o professor e pensou na indicação do afilhado, a quem eu ensinara. Ele me disse, eu sonhei com o meu antigo colégio, o Logos, e eu estava sozinho numa sala de aula com um professor que ocupava somente de mim, mas que estava vestido de médico. Fecho aspas. Do Logos, até vir agora falar com um analista, isso me deixou atento a esse itinerário. E assim, depois de ouvi-lo, ainda uma vez, retomar seus ditos acerca da eficácia dos medicamentos, sobre os seus sintomas, e concluir dizendo-me que, embora reconheça se sentir muito bem melhor, porque, diz ele, os antidepressivos já não me deixam confinado todo o tempo no meu quarto, e terminar se confessando nestes termos, mas eu continuo triste, doutor. Pior, eu até hoje não entendi por que esse mal me escolheu. É por isso que às vezes dói tanto viver. Então, quando eu escutei tudo isso, essa sequência aí de ditos do paciente, eu não hesitei, então, em responder o seguinte. Volte aqui para me falar não mais de sua depressão, pois dela você parece saber dizer muita coisa, mas para tentar começar a falar de você mesmo, dessa dor de viver da qual você quer saber a causa. E recomendo-lhe, em seguida, continuar sendo medicado pelo seu psiquiatra e lhe digo que eu entraria em contato com ele se ele o desejasse. Ele aceitou a oferta que eu fiz de engajar-se em seguida num tratamento pela palavra, apostando de que a transferência, essa é a minha aposta, se substituiria a essa relação estritamente terapêutica, permitindo assim para ele que um outro tipo de trabalho pudesse começar. Bom, as questões de transferência já estão aí postas. E uma questão que me interessa particularmente quando a gente relê o texto de Freud do narcisismo é sobre a questão da identidade. A gente vive uma época
de multiplicidade de identidades. Quer dizer, os significantes que circulam na cultura, do mesmo jeito que atraíram esse sujeito, que vem para dizer, ele não vem para dizer, eu estou com uma depressão. Ele vem para dizer, eu sou um deprimido. A questão do eu sou interessa a partir de 1914, porque a psicanálise tem alguma coisa a dizer sobre isso. Aí esse engodo de se prometer uma identidade para o sujeito. A gente vai ver que o sujeito, como a psicanálise ou fez falar na experiência analítica, é incapaz de dizer eu sou, de ter uma conformidade consigo mesmo. É a partir do texto do narcisismo que a gente pode entender isso. Então, essa questão de identidade é uma questão atualíssima. Hoje em dia, todo mundo se faz representar LGBT, negro, homossexual, mulher. E a gente está assistindo, porque isso é feito das identidades. Né? Das identificações, não. O sujeito humano, ele precisa de identificações. O texto do narcisismo ensina, quando a saída do narcisismo sai do eu ideal inicial para o ideal do eu, que é a identificação. A gente pinça um elemento no outro. Quer dizer, o laço social se mantém. Mas hoje em dia, há uma ilusão de que esse laço social se mantenha, porque o que a gente está vendo é um esfacelamento do mosaico social ou da relação de um sujeito com o outro na contemporaneidade. Um colega meu foi falar recentemente num evento lá no Rio de Janeiro, e ele estava, a partir da experiência dele, falando da segregação experimentada por um paciente que ele tem negro. E levantou-se o negro na plateia e disse, o senhor se cabe que o senhor é negro, o senhor não tem direito de falar. O senhor é o quê? Então, é para dar exemplo de como essa questão das identidades chegou a esse ápice. Não é? Uma cantora compõe também, faz um samba. O clipe dela é lançado. Ela convida 3 negros que compõem o pano de fundo do clipe. Ela canta o samba. São 3 negros que dançam muito bem. Uma enxurrada nas redes sociais de acusações de que ela é racista. E é racista porque ela se pôs no primeiro plano e os negros estão no fundo do clipe. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente vê a todo instante. A última, de um certo feminismo atual, que, a meu ver, já teve toda uma luta muito importante para a mulher, mas agora, a partir de um certo empoderamento, para usar uma palavra que eu detesto, tem uma militância nas redes sociais, particularmente no Rio de Janeiro, por conta de uma última canção no último disco de Chico Buarque, que se chama Tua Cantiga, onde ele descreve um homem apaixonado, sofrendo por uma mulher, e uma série de imagens assim, onde ele diz que ele está disposto até, se ela der um sinal, a deixar, por exemplo, mulher e filhos e de joelhos e correndo atrás dela. Ou então trazendo de volta para casa para fazer dela uma rainha. Bom, começaram a chamar Chico Buarque de machista. Uma disse, é porque os homens começaram a dizer que ele tinha alma feminina e conhecia as mulheres, por isso que as mulheres não tinham coragem de se levantar. Mas ele nunca, uma delas disse assim, ele nunca me enganou. Desde com açúcar e com afeto ele é machista. Então, isso tudo parece piada, mas não, é que a gente está fazendo uma identificação entre iguais sob o engodo de uma identidade. Ou seja,
isso preocupa um psicanalista porque é uma espécie de autossegregação que está havendo. Então, os grupos estão se autossegregando e uns lutando contra outros ou impedindo os outros de falarem do que seria um múltiplo na sociedade. Por isso que me interessou, porque vai do social ao louco que diz assim, da piada, eu sou Napoleão, porque a gente vê nos hospícios, né? Eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo. Ou esse homem que dizia, eu sou um deprimido. É esse eu sou que interessa a psicanálise denunciar, na época atual, como sendo o que o discurso do outro promove para capturar o sujeito, nesse engano da identidade. E a gente vai ver que é o narcisismo do texto do Freud que ensina a gente que não tem essa possibilidade de uma identidade inscrita no outro para sempre. Então, esse texto do narcisismo, ele traz questões sobre o autoerotismo, primeiro, na tese do narcisismo, né? Essa tese que diz, de uma maneira bem clara, que não existe, desde o início, no indivíduo, são os termos de Freud, né? Uma unidade comparável ao eu. O eu deve sofrer um desenvolvimento, mas as pulsões autoeróticas existem desde a origem. Alguma coisa, uma nova ação psíquica, deve então vir a se juntar ao autoerotismo para dar forma ao narcisismo. Bom, eu isolo essa tese central do texto de Freud de 1914 os termos seguintes, para a gente depois retomá-los. Autoerotismo, pulsão parcial. Nova ação psíquica, unidade, totalidade. Forma do narcisismo e a instância egóica na psicanálise. E agora eu passo para a gente dar um pouco de apoio às discussões, para tecer algumas ideias em torno da questão do amor de transferência, já que a gente vai ver o narcisismo é, de fato, o que a psicanálise tem como estrutura do amor para acrescentar, né, aos poetas, enfim, que tem sua concepção de amor, à psicologia, à filosofia, etc. Mas a psicanálise tem a sua concepção e ela tem direito de dizer, não que as outras concepções estejam erradas, ela tem uma outra concepção de amor também, a partir de uma experiência que é concreta. O sujeito não vai para uma psicanálise para aprender alguma coisa sobre o amor. Ele vai imediatamente ser posto no lugar daquele que só continua essa experiência porque há um amor de transferência. Foi assim que Freud nomeou, como título, inclusive, de um texto dele, logo depois do texto do narcisismo. Então, a psicanálise nos ensina sobre o amor, pois a experiência analítica nasce dele. Esse amor é seu motor, como disse Freud. Então, digamos imediatamente, há condições determinantes do amor. E elas se apresentam como traços particulares pensados no outro e estreitamente ligados à história singular de cada sujeito.
essas condições determinantes são o que faz com que haja a eleição de um objeto de amor. Freud ensinou isso quando ele estudou nos pacientes que tinham o fetichismo. Ele estudou particularmente isso e deixou como exemplar dessa condição determinante de desejo na história de um sujeito, um traço do outro que se fez causa de desejo por uma mulher. Esse traço era simplesmente a presença de um brilho particular em seu nariz. É isso que subverte a psicanálise. Ela diz, olha, essa coisa tão nobre que é o amor, a gente pode encontrar a raiz disso simplesmente no brilho do nariz do outro. É dessas coisas assim que a psicanálise se fez, né? Porque a ciência desprezava as coisas mais banais. Que o psicanalista, anos depois de Freud como Lacan, ousou dizer que a psicanálise é uma experiência onde a gente vai para dizer besteira. Não é para construir grandes coisas, senão não tem associação livre. É para dizer besteira, tudo que passa pela cabeça. Então a gente se pergunta, o que é esse objeto de amor? Na experiência, o amor se revela a cada vez que um sujeito consente na aventura de uma análise. Freud o descobriu antes mesmo de inventar a psicanálise, nos seus estudos sobre a histeria. Ele dirá que se trata de um amor verdadeiro e o tratou assim. Mas em 1912 ele o chamou motor do tratamento também. Em 1915 ele o reconheceu como a resistência maior à análise. Se o narcisismo na experiência é o que resiste, e se narcisismo a gente vai ver é o amor de si, então, o que é anunciado em 1914 é que o amor de si é o que mais resiste à análise. Aqui a gente já tem uma brecha para pensar e discutir que amor na psicanálise tem um nome. Esse nome é libido, a energia da pulsão sexual. É isso que é o amor. É isso que a gente vê como se dirigindo ao outro ou a si mesmo, como mostra o texto do narcisismo. É a pulsão sexual que investe não só os objetos parciais que satisfazem as pulsões, como pode investir uma pessoa, um outro. Só que a gente tem que entender o que é esse investimento do outro para a psicanálise e para o destino humano também. É o destino do amor, então, que interessa a experiência psicanalítica. E que implica, portanto, na análise do narcisismo do sujeito. Ou seja, implica nas vicissitudes da direção da libido para o eu ou para o objeto. Em 1914, Freud dá ao amor sua estrutura. E como transferência é amor verdadeiro, é de amor que se trata numa clínica sobre transferência. Como a transferência apareceu a Freud?
Antes de nos ensinar a decifrar os hieroglifos dos sonhos, Freud nos apresentou uma vertente clínica, uma vinheta clínica, para dar um primeiro nome à transferência. Sua paciente o tomou por um outro, na confissão de seus sentimentos. Ele chamou então essa transferência de uma falsa associação. E disse que essa falsa associação atrapalhava o caminho da análise. Era uma pedra no caminho da análise. Sobre transferência, o sujeito vai falar de seu impossível de suportar. Mas começar a falar a outro pode lentamente levantar o véu que encobria a existência de um saber inconsciente, ignorado, que começa a se dizer nos tropeços do discurso. Então, Freud começa a ver que é esse amor de transferência que é motor para que haja, de fato, a revelação do saber inconsciente, que não se dá na ligação desse amor com o outro, com os objetos. Isso diz respeito à satisfação das pulsões, a gente vai ver, mas que diz respeito à formação dos sintomas e às produções do inconsciente. Quer dizer, é por amor que eu permito, eu consinto em continuar associando livremente, onde o inconsciente se revela. E se revela como o inconsciente estruturado como uma linguagem. Então a gente tem na psicanálise o domínio da linguagem que fala de significantes entrados na história do sujeito desde que ele é ínfase, desde que ele não fala. Ele é banhado na linguagem quando ele entra no mundo. Tudo que acontece é veiculado pelo outro com a linguagem, não uma linguagem de entendimento, de comunicação, mas que se inscreve no psiquismo desse jovem sujeito. E há um domínio, que é o domínio que depois de 1920, de tanto trabalhar a interpretação dos sintomas, Freud se vê dizendo assim: mas que diabos, esses pacientes melhoraram, os sintomas desapareceram e eles permanecem querendo viver no sofrimento. Freud descobre um atrelamento do sujeito, do inconsciente, a alguma coisa que diz respeito ao sofrer. Eles não querem abdicar disso, eles não querem renunciar a essa posição. Isso tudo tem a ver com o que a gente chama de gozo na psicanálise, que não é orgasmo. Gozo são situações vividas desde que a gente é ínfase, que não tem a palavra ainda, a linguagem para se exprimir, e que condensa a última teoria das pulsões em Freud de vida e morte. Quer dizer, aquela intrincação fundamental da qual Freud fala, que a dor e o prazer estão juntos desde sempre. E que ele dá um ensinamento fundamental disso para a gente num texto chamado Uma Criança é Surrada, da qual a gente extrai não só a dimensão que permite tratar os sintomas do sujeito, que são historinhas dentro de linguagem da psicanálise, mas que permite fazer com que o sujeito se aproxime o máximo possível de uma posição na fantasia, que Freud chama de fantasia fundamental. Não as invençõezinhas que a gente cria aqui e acolá, mas há uma fantasia fundamental que ele nomeia como própria da economia de gozo do sujeito,
somente que o sujeito se aproxime cada vez mais do nome que ele pode inventar para essa posição de objeto que ele tem. Então ele não se faz representar somente por um significante na linguagem, para outros significantes. Essa é a história do tratamento do sintoma na psicanálise, mas ele ocupa fundamentalmente, no mais arraigado dele, foi isso que Freud descobriu em 1920, tem um além do princípio do prazer. O princípio do prazer permite que você dissolva os sintomas do paciente. O além do princípio do prazer permite que esse sujeito, na análise, na medida em que vai cada vez mais deixando cair as identificações que fazem dele um engodo de ter um eu que entende as coisas, ele vai se aproximando dessa posição que a fantasia fundamental dá. Vocês se lembram? Na fantasia fundamental, era um sujeito que, na masturbação, ou seja, na evocação do autoerotismo, esses sujeitos trazem a Freud um material de análise onde, fundamentalmente, eles dizem assim, um deles, sobretudo, diz que o pai bate no irmão ou na irmã para provar que me ama. Na fantasia do sujeito é assim, meu pai bate no outro para provar que me ama. Quer dizer, é como se o sujeito quisesse ficar nesse plano do amor. Por isso que é importante a gente saber como é que trata o amor na experiência. Por aí o sujeito toma do imaginário e do simbólico situações, inventa, para poder ficar, se ele pudesse, curado pelo amor, eu diria assim. Mas a psicanálise vai mostrar que é possível deduzir, né? O Freud chama construção de um tempo fundamental na fantasia fundamental, onde diz que o sujeito se faz equivaler no início da entrada dele no mundo, ele equivale a um objeto que goza de sofrer. É daí que advém a dificuldade do sujeito de prosseguir cada vez mais numa análise, porque não é fácil chegar a poder entender, por exemplo, se esse objeto, todos os objetos são os objetos espaciais. Freud dá 3, Lacan acrescenta 2. Seio, fezes, falo, olhos, ouvidos. Bom, não é fácil, por exemplo, um sujeito, talvez um obsessivo, por exemplo, se ele pudesse interpretar a transferência fundamental dele, isso quem faz é um analista. Freud só constrói esse tempo fundamental. Lacan diz que o sujeito atravessa essa fantasia durante toda a análise. Ele se aproxima cada vez mais das situações de gozo dele. Por exemplo, se a gente pudesse dar uma fórmula linguística a essa posição de gozo de um sujeito obsessivo, poderia ser, no final da análise, assim: putz, eu fui uma merda para o outro e gozei disso. Quer dizer, pensar o destino de um sujeito assim. Ainda bem que o ser humano, na existência dele, ele faz de conta que essa fantasia não existe. Tanto que ela fica inconsciente. Né? Isso nunca vem à consciência do sujeito. Ele se aproxima desse lugar. Não vem à consciência porque não são aquelas historinhas do sintoma que se conta aí. É uma posição de objeto mesmo. Mas o sujeito, normalmente, na vida, faz de conta que isso não existe. Isso permanece lá no inconsciente e ele volta a acreditar no amor. E um amor não dá certo, ele sofre e ele vai para outro. Melhor para a gente que pode amar. Então, é fundamental. Quer dizer, o amor não é uma coisa a ser
dissolvida ou anulada pela análise. É disso que se trata quando a gente faz um laço com o outro. É disso que se trata quando a gente faz esse laço com o analista. A análise só existe porque tem amor. Agora, a fantasia fundamental desse sujeito mostra que como seria bom que a história fosse ser amado pelo outro, para sair. Mas os sintomas, se eles se dissolvem, eles deixam um resto que se agarra exatamente nessas posições gozosas do sujeito. Então é complicado o tratamento analítico quando você orienta esse tratamento na direção desse mais além do princípio do prazer, ou na direção exatamente dessa posição onde o sujeito pode se ver objeto que ele foi desde a entrada no mundo. Ele entra como objeto do outro, no mundo. Ele entra como objeto e, como tal, como ele não pode dizer o que quer, o que deseja ainda, ele nem dispõe de linguagem, ele é ínfase, ao outro cabe interpretar qualquer manifestação dele. E aí começam os mal-entendidos da existência. Né? Ele está chorando com a dor e o outro que cuida dele diz assim, ele quer carinho. Passa a mão dele, mas a dor continua. Ou então diz assim, ele está com fome, mas ele quer carinho naquela hora. Então, é tudo errado. O mal-entendido se funda desde sempre aí para o sujeito, por essa condição de que, pouco a pouco, ele vai, para tentar falar do sujeito dele, ele começa com a alienação ao que é o desejo do outro. Então, ele percebe não, ele automaticamente satisfaz a pulsão dele, por exemplo, na analidade, diz o Freud, mas o outro veicula essa relação da pulsão com o objeto anal no orifício do corpo, onde o autoerotismo se dá, pela linguagem. Então a mãe diz, faz cocô, meu filho, me dá de presente isso. Então, ao objeto vai se atrelando significante, presente, dom, satisfação do outro, e o sujeito vai se alienando ao que o outro quer para poder entrar, pouco a pouco, no regime do desejo. A separação progressiva, que ele pode fazer numa análise dessa alienação, vai, no final da análise, o aproximar, sobretudo, desse objeto que ele foi, na fantasia fundamental. Então, tudo isso é complexo, mas é o que a experiência permite a gente, quando teoriza essa experiência, entender essa economia de gozo do sujeito, entender o que são os objetos espaciais, entender, sobretudo, isso que agora a gente está vendo da tese do narcisismo. Então, tem um autoerotismo, tem uma nova ação psíquica que deve acontecer para dar forma ao narcisismo. Aí Freud não diz. O narcisismo vem e acaba com o autoerotismo. Não, ele diz, é preciso que o narcisismo se junte. Não, é preciso que uma nova ação psíquica se junte ao autoerotismo para dar forma ao narcisismo. Então, o narcisismo é um registro que mantém enlaçados autoerotismo e isso que deu forma ao narcisismo, essa nova ação psíquica. Então, qual é o interesse dessa tese? O narcisismo é onde propriamente se passa o que é tudo do registro do organismo. As pulsões se satisfazendo em permanência no corpo do sujeito. Então, veja, é corpo que entra aí. A gente vai ver de que corpo se trata. E essa nova ação psíquica, o Freud dá a entender, porque isso vai dar uma forma, né, ao narcisismo. O narcisismo vai ganhar uma forma. Essa forma tem a ver com o corpo.
Depois do texto do narcisismo, lá no Ego do Id, o Freud vai dizer assim, o eu é, antes de tudo, um eu corporal. O Lacan tomou exatamente a indicação. O Lacan entrou na psicanálise e na IPA tentando ver por que o texto do narcisismo estava completamente silenciado na comunidade analítica. No começo, ele acreditou que, como era um texto da Primeira Guerra Mundial, depois da guerra, ninguém tinha ido lá reler o texto. Mas ele começou a ver que tinha uma coisa muito importante naquele texto, que dizia respeito à origem do eu. Porque a partir daí, quando se leva em conta o narcisismo, que esse texto traz, aí você deriva a psicanálise para, por exemplo, uma psicologia do eu. Uma perspectiva desenvolvimentista, continuista. Você diz assim, a gente nasce com um eu fraco e depois esse eu fica forte. Aí ninguém sabe o que é o eu, propriamente. Só se toma do eu, aquilo que Freud trouxe depois dos anos 20, que é a camada superficial das relações desse eu com o mundo que o cerca. Ora, tem uma teoria do eu, em 1914, do Freud, que é fundamental, porque levanta a questão da origem desse eu. Esse eu não existe desde sempre, isso que o Freud diz. Bom, o Lacan, pedindo emprestado dados da etologia e da psicologia de um século antes de existir a psicanálise da criança, ele vai, com a experiência analítica, tentar pensar essa origem que o Freud dá para o narcisismo. Essa ação específica ele descobre que é uma ação de identificação com o sujeito. Durante os primeiros tempos do sujeito, onde ele é ínfance, onde a linguagem não existe para ele, ele suporta, é o termo que o Freud dá, um estado de prematuração, de desamparo, diz o Freud. Esse sujeito entra no mundo não como um bezerrinho que nasce e já sabe, levanta e vai e descobre o peito da mãe e vai mamar na vaca. O sujeito humano nasce num estado de dependência absoluto do outro. Se o outro não interpretar o que ele quer, mesmo que seja errado, ele pode morrer. Ora, é nesse estado de absoluta dependência e de desamparo que acontece, tanto para o animal quanto para o sujeito humano, uma primeira identificação estruturante. Um primeiro momento onde, se o sujeito não fosse ínfase e falasse, ele diria, eu sou. Uma primeira identidade. Bom, só que, nesse estado, essa identidade corresponde a uma identificação com a imagem corporal do outro. Então, o que vem para o sujeito para que ele diga eu sou isso, no estado do espelho, a demonstração do Lacan é muito clara sobre isso, é a mesma que a gente tem dos etologistas quando dizem que a imagem da mesma espécie de uma pomba imediatamente tem uma incidência sobre o órgão reprodutor dela. Ela reproduz, ela tem maturação sexual simplesmente percebendo a imagem do semelhante. Na criança acontece a mesma coisa. Em alguns meses depois da sua vida, ela se identifica com essa imagem corporal que é do outro. Porque nem essa imagem corporal está completa para ela ainda, internamente. Ora, isso dá um júbilo para a criança que se vê no espelho pela primeira vez na imagem do outro. Quando eu digo outro, eu digo ela pode se ver, mas essa imagem não necessita do instrumento espelho propriamente. É uma demonstração que a gente pode fazer nos
estudos de psicologia da criança, os psicólogos fizeram isso. É que há uma inscrição no psiquismo de uma totalidade. É essa totalidade que fala Freud na tese do narcisismo. Ele diz, isso é o eu do sujeito. Ora, esse eu, então, não é o sujeito, é um outro. Rimbaud, o poeta, já sabia disso antes da psicanálise, né? Ele diz, je est un autre. Então, como falar de identidade se essa identidade começa com a ilusão de que se é? Essa imagem que se recebe não é nossa, não é de dentro que ela vem, ela é exterior. Então ela se inscreve como uma impressão digital no psiquismo do sujeito, com outras percepções depois virão, e dão a ilusão de que o sujeito é. O narcisismo vem exatamente falar disso. Aí diz Freud, bom, o estado caótico das pulsões era de tal ordem no início, no alterotismo, que quando essa identificação se junta ao narcisismo, se junta ao alterotismo, a identificação primária, dá forma ao narcisismo. O narcisismo tem a forma do corpo. Ora, Freud percebe, na clínica psicanalítica, que disso o sujeito não abdica jamais. Ele cria situações onde o narcisismo permanece. A mais fundamental é a seguinte. Essa primeira identificação que dá forma ao narcisismo, o narcisismo acontece, é o reino do imaginário propriamente, na psicanálise, e a criança tem um júbilo, ele goza de ver essa imagem do espelho. Isso foi de um efeito tão importante para o estado caótico que ele sofria quando o outro não estava presente. E não dispondo da linguagem, ele não podia ainda recorrer ao fordá dos fonemas para poder simbolizar o desaparecimento e o retorno do objeto, porque ele está no estado ínfase ainda. Então ele vai se agarrar ao narcisismo e nunca mais vai deixar isso. Em qualquer situação, por exemplo, a gente tem várias situações. O Freud teve uma, quando num trem ele se olhou no vidro do trem lá, na janela, e funcionava como um espelho, e ele disse, quem é esse velho? Quer dizer, qualquer um pode ter situações disso, de não se reconhecer. E quando a gente não se reconhece, a ameaça é que esse corpo, que é o narcisismo, a ideia de uma totalidade, volta a se fragmentar. Uma criança psicótica demonstra muito bem isso. Ele é sempre um pedaço do corpo. Ele é uma boca, ele é uma mão. O corpo despedaçado é esse corpo do alterotismo, que não tem ainda nenhuma unidade. Então, veja, o narcisismo é uma coisa importante. Você tem, na clínica, déficit na construção do narcisismo do sujeito, que permita ao sujeito, em momentos onde situações de catástrofes subjetivas possam ocorrer, ele possa não cair, não sofrer essas catástrofes subjetivas, que o psicótico, por exemplo, sofre. A angústia de despedaçamento que tem um psicótico. Então, é importante. Narcisismo não é isso que se vulgarizou como autoestima. Não é isso. Não é egoísmo, não. É uma estrutura. Como tal, não é um sintoma que vai ser interpretado para se acabar e dizer, olha, você não é mais narcisista. Não. É alguma coisa de suma importância. Agora, o sujeito subjugado a ter de falar, a ter de demandar, para poder falar do seu desejo, ele tem de sair desse eu ideal, que é propriamente o narcisismo, a construção do narcisismo,
para uma formação de ideal, que é o ideal do eu. Então a gente já vê que o eu do sujeito, esse eu que a gente chama na psicanálise, essa instância egóica, é atrelada, essa instância, aos ideais do sujeito humano. O ideal do eu é esse registro que não é mais somente imaginário, mas que pinça no outro um traço qualquer e se identifica a esse traço. Então isso passa pelos pais, professores, namoradas, enfim, mestres e vai por aí. Só que, ao mesmo tempo, Freud diz que a maior resistência à análise é o narcisismo. Então é preciso analisar o narcisismo. Mas é preciso analisar o narcisismo para quê? Porque ele veio no momento em que as pulsões se realizavam, se satisfaziam nesse caos dos seus objetos nos orifícios corporais. Ora, a satisfação da pulsão tem a ver com isso. E é aí que eu vou fazer o fechamento do que eu quis trazer para vocês. A civilização exige renúncia das pulsões, da satisfação das pulsões. Então, o sujeito, para viver com o outro, é preciso se civilizar. Mas a pulsão, diz o Freud, é algo irredutível quanto à satisfação. Tanto que ele deu vários vicissitudes para ela, inclusive até uma sublimação. É um conceito difícil de ser entendido. Mas eu mostrei que, além das formações do inconsciente, que são formações de palavras do inconsciente, existe o objeto, ao qual o sujeito se identifica e de onde decorre tudo. Os sintomas se atrelam a essa posição do além do princípio do prazer, essa posição do sujeito diz é aqui que eu gosto, onde ele se vê ou se é, se alguma identidade diz o sujeito, é essa identidade de ser um objeto gozante. Então, se a psicanálise pretende também dar conta desse registro, que o alterotismo falou para Freud, ela tem de analisar o narcisismo do sujeito. Analisar o narcisismo do sujeito quer dizer o quê? É que a partir dessa primeira identificação, como isso não se sustenta, porque não é uma identidade, é uma ilusão, é o outro que me dá isso, vindo de fora, se ele sair de perto, o meu corpo vai se despedaçar outra vez. Na história do sujeito, ele vai construindo identificações, quer dizer, o outro, Freud tem uma imagem perfeita, é uma cebola. Se você vai descascando essas capas de cima para baixo, você vai chegar ao núcleo patogênico do sujeito e é aí que a resistência maior se opera da análise. Então veja, tudo isso que diz que é importante, o eu, são capas imaginárias de identificações. Se você na análise vai retirando isso, o sujeito cada vez mais vai dirigindo o amor para que funcionava como resistência à análise, sob o amor vai aparecer que o desejo do sujeito, em última instância, está diretamente relacionado à questão da satisfação pulsional. E esse desejo, ele nunca constitui um sujeito que se apresente como uma identidade. Ele é evanescente, ele aparece de vez em quando na formação do inconsciente. Ou no que Freud criou no dispositivo de palavras como associação livre. É aí que o analista vai pondo o dedo quando esse desejo do inconsciente aparece. Mas a questão do sujeito como objeto, que a psicanálise pretende tratar, porque é um impasse para o tratamento analítico, Freud viu isso em 1920, ele até teve de construir a ideia de uma pulsão de morte que justificasse
porque o sujeito está querendo sempre voltar a esse nirvana aí. Então, ela tem que dar conta desse registro. A gente não volta para o alterotismo, mas o narcisismo é feito de alterotismo mais identificação imaginária. Então, a gente trata permanentemente na análise esse alterotismo. E aí, veja, quando a gente não trata disso, a gente constrói teorias que não são a teoria psicanalítica, não corresponde ao concreto da experiência. A gente vai dizer, eu já falei aqui, o eu, por exemplo, pode ter uma teoria de que ele nasce fraco e se fortalece. Mas quanto mais o analista se fortalece o eu, mais esse eu não é o sujeito, é o outro. Porque na origem isso é o outro. É uma imagem que vem do outro, vem de fora. Né? Então, como o analista até vai se introduzir para a identificação, ao lado de pai, mãe, mãe, tudo isso que constituiu o outro para o sujeito. Então vai haver uma infatuação do outro para esse sujeito. Ele nunca vai se aproximar da experiência de uma separação desse outro, nos vários planos da vida dele. Segundo, a teoria pode derivar para uma ideia desenvolvimentista da pulsão. Aí diz assim, não, a pulsão primeiro é parcial, depois ela vai ser total quando ela descobrir o amor do outro. Aí se cria um ponto de vista desenvolvimentista que vai dar oralidade, analidade e genitalidade. O amor genital seria aquilo que visaria uma análise. Banela. A pulsão, ela é sempre parcial. A teoria do narcisismo diz uma unidade que não é o sujeito, que é o outro, que vem de fora, que se inscreve como simples identificação especular. Para ela, as pulsões do narcisismo, que são as pulsões parciais, e pulsão parcial é a definição de pulsão, não existe pulsão total, elas convergem para uma unidade. Ao mesmo tempo que continuam se satisfazendo dos objetos parciais, podem convergir para uma unidade. Mas essa unidade vai dizer, olha, é uma unidade própria do que será o amor entre os seres humanos. Mas você vai descobrir também que esse amor, se você analisa esse amor, ele se mantém, mas ele está enraizado no amor de si mesmo. Antes foi esse amor por si mesmo que disse para o sujeito, o outro é isso. Então eu amo o outro. Mas no outro eu encontro a mim mesmo refletido na imagem que vem do outro. Enfim, a gente poderia ainda continuar muita coisa discutindo, mas eu vou parar para a gente poder conversar um pouco. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu queria só acrescentar uma coisa. No fundo de tudo, um alerta que o psicanalista tem de ter em qualquer época é para que as coisas não se confundam. Por exemplo, quando eu comecei a falar das identidades hoje em dia, é para que isso não se confunda, que isso é uma verdade. Porque senão a gente só vai normatizar a vida do sujeito. E chega, né? Ele já pagou uma alienação, ter de normatizar o que era o desejo do outro. Então não existe normatização. Então, nesse sentido, a psicanálise não é, por exemplo, uma medicina para dizer o que é normal e patológico. Ela não é uma moral para dizer o que é normal e o que é não é normal. Só existe um direito que a psicanálise consente a todo sujeito pela experiência de analisar o sujeito da palavra, que é o gozo. Quando Lacan toma a palavra gozo para juntar dor e prazer na última oposição funcional de Freud, ele toma, em francês, essa palavra jouissance tem a ver com direito. É para dizer exatamente que isso é da ordem do direito, o gozo de cada um. Não tem como normatizar isso. Então, isso é uma coisa que todo psicanalista tem de saber. Senão, vai terminar querendo que o analisante dele se identifique a ele. Senão,
ele vai moralizar a subversão que a psicanálise trouxe. Senão, ele vai continuar com o desejo de curar e não com o desejo de analisar.